Nesse vídeo vamos abordar um assunto extremamente diferente, totalmente diferente do que nós já falamos nos outros vídeos. Nesse vídeo nós falaremos sobre os mistérios ocultos das maravilhas do planeta WZ7. Este maravilhoso planeta é o céu. Em primeiro lugar, devemos falar em humildade, honestidade e caridade. E isto é algo que muitos pregadores, sacerdotes, enfim, cada religião dá o nome, iluminados, não buscam. As religiões buscam apenas da boca para fora. Seguir as mensagens que foram deixadas pelo Mestre é difícil. Para falarmos das maravilhas do céu, temos que falar em tecnologia, e essas tecnologias são avançadíssimas. Está muito à frente do que vivemos nesse planeta. Os senhores veem, nós já estamos vivendo uma tecnologia estrondosa. Imagine esses planetas. Que tecnologia eles vivem? Qual é a verdadeira ideia que realmente vocês têm do céu? Acham que ficam na Lua igual aos mestres do clero antigo? Esses mestres antigos, eles pensavam que a Lua era o céu. E apregoava isso, ó, o céu é logo ali, está muito perto, lá tem um Deus que resolve tudo. Qualquer coisinha, eles passavam, não, é Deus. Tudo era Deus, tudo. Tudo era Deus que resolvia, tudo era Deus que fazia, pronto. Não precisa de mais nada. Saibam cada um, o universo é grandioso. Tire essas ideias arcaicas. Segundo os ensinamentos dos grandes mestres ascensionados, eles nos ensinam uma coisa totalmente diferente. As expulsões no céu ocorreram em 3 etapas. Nesse 7º blog, que está ligado com os demais blogs, nós falaremos sobre essas expulsões. Está escrito lá, essas expulsões, as 2 primeiras etapas. Estes 6 blogs anteriores estão totalmente conectados com esse 7º. E o nome dos seres desses planetas foram melhorados para que possamos entender. Afinal, neste planeta a língua é totalmente diferente e os nomes são diferentes também. A primeira expulsão foi do grupo do grande maioral, arquiteto Naamon. O grande arquiteto Naamon, o causador direto da mudança desses seres imortais para seres mortais. Porque ele alterou a estrutura desses corpos para que fossem pai e mãe. Então esse grande arquiteto Naamon, ao ser preso, e este fato ele é citado no primeiro blog, ele cria uma guerra cósmica com o nascimento de Lúcifer. Mas não é bem assim não. Vocês vão ver que é meio complicado. Quando ele viu que ele estava preso, que seria julgado, ele fez um ofício solicitando que cada mãe, cada pai deixasse uma mensagem ao filho, para que fosse uma boa criança, para que crescesse, que obedecesse o sistema para não ser expulso, enfim, toda essa coisa que o Supremo Tribunal do Universo observou e acatou. Neste meio tempo, o grande arquiteto Submor Benan se entrega. Afinal, ele havia participado da mudança, porém não havia participado da teologia, então ele não foi pego em delito. Mas ele, na sua consciência, ele sabia que ele também errou. E ele, por ser muito honesto, ele procurou o conselho e disse: olha, eu errei e eu quero ser também julgado por vocês. E devido assim à honestidade deles,
tanto do arquiteto Submor Benan e a sua esposa, a arquiteta Submor Dalva, foram mais complacentes com eles e com os grupos que aderiram à ideia dele de não participar das orgias. Aí sai o primeiro grupo. Porém, antes, todas gravaram os vídeos que ficou em um colar que, com um sistema de 7 pedras diferentes, dentre elas se utilizaria o cristal, a esmeralda, na posição certa apareceria a imagem com um colar no meio. Faziam 6 pedras nos formatos 2 triângulos e no centro se colocaria o colar. E aí aparecia uma imagem holográfica do pai falando. Até aí tudo bem. As naves encostam e o povo do grande arquiteto Namon são algemados, colocados nas naves. Ou vocês achou que eles eram com asinha? E foram trazidos para essa terra, um planeta arcaico, ainda é até hoje extremamente arcaico, de pessoas extremamente rudes. E chegando aqui, o grande arquiteto Namon, vocês vão ver no primeiro blog, Guerra Cósmica, que ele encontra seres de baixo nível de escalão mental. Benan e Dalva abraça os filhos e começam a chorar. Entregam Tamar, entregam Bozan, choram desesperadamente. Porém, eles não entregam Jeroboam, porque o terceiro filho deles nasceu com várias complicações renais, má circulação. Inclusive isso acompanha esse ser, depois que foi encantado, que saiu lá do W17, ele tem problemas ligados à circulação, às dores nas pernas, e ele tem uma herança genética dessa, que na hora que ele alterou o corpo, ele voltou a ter aqueles sintomas. Então ele volta a ter aquelas doenças de novo, em baixo escalão mais alto. E ele estava na incubadora. A última reunião de Benan, lá no W17, os casais dos concílios, não pensam vocês, quando Deus ele diz, façamos o homem e a sua esposa, vamos retirar a costela, é porque o casal tem que trabalhar junto. Só trabalhando junto o casal vai. Se não for, meu amigo, não vai não. Se você deixar o peso todinho para sua esposa, você vai sobrecarregar sua esposa. Quanto a isso, nem resta dúvida. Ou você faz, ou você não faz. Não existe meio termo. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles têm que trabalhar junto. Não resta dúvida. Essa civilização do grande arquiteto Namon foi enviada para Nibiru. Nesse blog você vai ver a horta de Nibiru, por onde Nibiru orbitava, vocês vão ver isso tudo. E este grupo de pessoas, de 100 mil casais, eles vieram com 70% de sabedoria e 50% de poderes. Lógico, Lúcifer, o grande Lúcifer, o anjo Lúcifer, ele veio com 100% de sabedoria, 100% de poder, para simplesmente, ele desafia Deus, você vai ler aí, que ele que teria um plano de governo melhor, porque em uma de suas viagens astrais, quando Lúcifer cresce, ele encontra uma cápsula lá, enviada de Nibiru, que vocês vão ler aí, Nibiru se autodestrui, vocês vão ver tudo isso aí. E lá ele veio falar de um capitalismo que é o nosso sistema hoje aqui. Nós vivemos num sistema capitalista. Não existe outro. Ou você vive no sistema socialista ou capitalista. Dalva e Benan chegando no planeta Nibiru, aqueles seres superiores que voltariam chamados de anjos,
que vieram nos comandos da nave entrega para Dalva uma caixa. Ela abre, tem lá um tipo de um GPS que manda dividir essas pessoas em 121 grupos. E o planeta é enorme, cada um vai seguir aquela órbita ali para ir levando seus utensílios que vieram do WZ7 e formariam ali uma civilização e reinariam ali por uma quantidade de tempo. Era ainda para ter isso até hoje, porém não tem. Fica para trás as crianças. Bozan ele é criado numa cidade de refúgio de naves espaciais, aonde é tipo assim uma sucata para tirar uma peça. Ou vocês acham que não existe tecnologia do outro lado? Simplesmente vocês pensam que não existe. É complicado. Bozan ele é entregado para um construtor que construía cidades, que aí para a construção das cidades e eles vão evoluir através da ciência. E aí, nesse exato momento que Bozan ele é entregue para... Nesse exato momento, Bozan, ele que foi entregue para esse casal de ex-construtor, ele começa a ser criado também com outro casal que era cientista, que eram tipo 4 casais que iam criar cada criança. Bozan cresce muito perto da sua irmã Tamar. E os dois tinham aquela amizade muito grande. É tanto que vocês vão ver nesse blog aqui que Bozan ele veio de lá para cá numa viagem astral por causa de sua irmã Tamar e seu irmão Jerebotan. Ele sabe que seu irmão é doente, que tem complicações. Ele conhece exatamente os problemas que tem seu irmão. Problemas renais, problemas no pâncreas e problemas ali, a vesícula, ela é um tanto quanto lenta. Então ele conhece tudo isso, todos os problemas, e ele pensou, eu não vou largar meus irmãos. Meromel, ao completar 17 anos de idade, o grande Meromel já conhecia o básico de informática. Ele pega o colar deixado pelo pai com saudades, o grande arquiteto Namon, Maioral Namon. Esse arquiteto, ele é muito sábio. Ele deixou esse colar para esse filho, e esse filho vê a mensagem, e nesse dia ele começou a chorar. Ele não desconectou. Passando exatamente 5 minutos depois, aparece um jogo. E aí ele para de chorar e começa a aceitar o desafio. Era um jogo era um jogo tipo de viagem. Viagem no plano astral, ali na galáxia. Aí simplesmente ele começa a jogar. Passa uma quantidade de meses ali apanhando do jogo até que ele vence. Quando ele chega no final de 6 meses de tentativa, ele recebe simplesmente as coordenadas do planeta. E ele pega essas coordenadas e vai em busca. E encontra um arquivo eletrônico colocado em um local secreto. E ali tinha todos os conhecimentos do grande arquiteto Namon Mor. E ele lá, com os poderes, com a tecnologia, ele passa esses arquivos para a mente dele aos 17 anos. Então, aos 17 anos, ele já passa a ter sabedoria de 160 milhões de anos. E ele vai em busca dos outros irmãos do Lúcio e não encontra nada no colar de Lúcio, por curiosidade e tal, aquela desculpa. E ele vai atrás do Anjo Belo. Aí sai o jogo e ele joga e dá as coordenadas pro Belo. Fala, isso aqui é que meu pai deixou para você. Vão atrás das coordenadas, ele orienta exatamente o Anjo Belo, que os dois eram muito ligados um com o outro. Eram igual Tamar e Bozan. Muito assim criados próximos, muito ligados mesmo. Muito ligados os dois eram. Aí simplesmente esses anjos passam a ter sabedoria de 160 milhões de anos. Ao chegar a 22 anos, vão para a faculdade,
abandona pais e avós criadores e tanto Belo quanto Meromel se apaixonam por Safira. Agora é que é o problema. E isso, Belo vira maestro e rapidinho ele alcança a ser mestre. Aí tem um desafio musical interessante. Todos se preparam e os cantores que se destacam na música são dois. Um é Lúcio. Lúcio cantava muito bem, era um tenor de primeira qualidade, seria um Pavarotti. Só que para alcançar um grau na música num planeta desse não é fácil. Um planeta que todos conhecem de música, estudam, tinha que ser bom. Lúcio ganha o prêmio e na ala das mulheres Lilith. Tanto Lilith quanto Lúcio ganham o direito de ser negros. E nessa altura, Lilith, extremamente apaixonada por Lúcio, fica alegre e o povo ficou estupefado, em grande alegria ao ver a qualidade da voz de Lilith. Eles cantaram maravilhosamente bem. Bozan se apaixona por Donalis, mas ele viu que seria uma disputa quase que impossível através da música. Vocês veem que esse blog aqui, ele tem vários links de música, tem letras de música, porque os anjos que cresceram lá estavam evoluindo, e a evolução deles eram todas ligadas ao amor. Se os anjos, a maioria caiu, foi por amor. Se a maioria veio para cá, foi por amor. Se estamos aqui, vivendo aqui, porque um anjo se apaixonou pelo outro e por aí afora. Então tudo foi por amor. Não tem outra explicação. O amor é a força que rege o universo. O grande Lúcio consegue conquistar o amor da Safira. Aí pronto. Está travada a guerra entre Belo e Meromel contra Lúcio, contra o casal. E Lúcio, você vai ver aí, vai casar exatamente com Lilith. Lilith se casa com ele, mas com muito ódio. E ela simplesmente vai atrás desse casamento pelo ódio e não pelo amor. Pensa uma coisa, a habilidade desse mestre Bozan foi tanta que ele começou a reciclar instrumentos musicais. Aqui não, aqui nesse planeta arcaico não, mas lá no WZ7, reciclar, pensa só vocês, é na realidade a primeira meta que tem, é a reciclagem. Lá se aproveita tudo, é tanto que no segundo blog aí vocês vão ver que as frutas nesse planeta elas maduram uma a uma. Na hora que você colhe uma manga é que outra vai madurar. O desperdício lá é zero. Você já imaginou se aqui fosse assim? Quantas mangas, laranjas se perdem? Os raios solares aqui, os 7 raios, eles simplesmente ajudam e destroem. A força da lua de uma lua só é complicado. Segundo os grandes mestres ascensionados, a rota de Nibiru, ela era em 90 graus de um esquadro. Sendo que os outros planetas, eles têm a 45 graus, eles contornam em volta do Sol. E o outro planeta, ele contornava exatamente em 90 graus.
pegando os raios superiores e inferiores do Sol. E o Sol tendo os dois raios laterais pego pelos outros planetas na outra órbita, trazia um certo equilíbrio para a nossa galáxia, para o nosso sistema solar. Mas aí, simplesmente, Nibiru começam a criar o sistema capitalista. Eles evoluem, têm poder, e nesse meio termo, depois que eles criam esse capitalismo, eles começam a cultivar a ganância, o ódio. E esse ódio é exatamente o que se cultua hoje nesse planeta. O ser humano, ele não se compreende. O ser humano, ele não tem mais aquela calma, aquela paciência. O ser humano, ele não tem mais nada, a não ser apenas ódio e a vontade de cada dia dominar mais. Vejam, por exemplo, essas religiões, a cada dia que passa, se eles não dominar mais, não tiver mais escravos, eles não estão satisfeitos. Eles estão achando que através desse sistema eles vão conseguir ter um céu. Vocês esqueceram que quando o nosso Criador do Universo teve aquela guerra, aquele ódio lá no planeta, ele deu a oportunidade para cada anjo, para cada ser decidir se vinha para a Terra ou se ficava lá. Ele não obrigou ninguém a ficar. Se o próprio Rei do Universo teve essa calma, essa tranquilidade para fazer isso, quem somos nós para obrigarmos que o irmão mude o seu conceito, mude a sua religião? Não tem condição, senhores. Cada um deve viver na religião que quiser. Não vamos pensar que somente uma religião vai levar alguém para algum lugar. Não. Todas as religiões pregam o amor. Agora, praticar o amor é meio complicado. Muito complicado. Porque nós falarmos da boca para fora é fácil, mas falar e executar é totalmente diferente. Os nibirianos, segundo os grandes mestres ascensionados, começaram a guerra sem procedência. E era uma guerra com poderes que eles guerrearam tanto no planeta quanto na lua desse planeta, que orbitava mais ou menos a 650 quilômetros, 1000 quilômetros. Sendo que a nossa lua, ela vive assim uma distância de em torno de 400 mil quilômetros. E agora? Este povo entrando em guerra, eles causaram uma grande explosão, porque a lua, eles a usavam como paiol. E um foi lá para pegar mais armas, mais munição, e aí eles se iniciaram uma guerra lá. E essa guerra causou uma grande explosão na lua, e a lua, ela orbitava na parte, estava exatamente naquela parte abaixo do planeta, simplesmente ela tirou o planeta de órbita. Agora eu pergunto para os nossos governantes atuais, se o nosso planeta, vocês que têm aí os armamentos que dá para destruir o planeta, dá para destruir fácil a Terra por 100 vezes. Se vocês causarem uma guerra de proporção violenta, igual foi a de Nibiru, o que vocês pretendem? Vocês pretendem que a Terra também saia de órbita? Vocês pretendem que essa órbita desse planeta Terra simplesmente saia dessa órbita? Vocês pretendem que esse planeta vá para dentro do Sol junto com Mercúrio, Vênus
que arrasta Marte e vai formando uma cadeia, que se a Terra voltar para fora, os outros planetas empurram ela para dentro. Isso aí nem resta dúvida. Vocês podem, qualquer cientista aí que entenda um mínimo, um pouquinho de astrofísica, vai falar, não, se a Terra vir para cá, o outro planeta vai empurrar ela para dentro. E se ela for para dentro e alterar o Sol vai puxar os outros planetas. E agora? Vocês são geometradores do universo? Vocês conhecem, vocês edificaram o universo? Esse planeta entrou em decadência. Depois dessa decadência, avatares são enviados para esse planeta, são retirados uma grande população, vem para a Terra, formam a civilização e Atlântida, criam de novo o capitalismo e está aí de novo a guerra. É destruída, aí vem uma nova orla de espíritos, formar uma nova civilização através de Adão e Eva. E alguns que restaram aí na Terra, aí, dos Atlânticos, formaram a civilização maia, egípcia e grega. Eu considero essas três civilizações as mais sábias, não só eu, também os grandes mestres ascensionados. Inclusive nós lançamos aqui 2 letras de 2 músicas, Mensagem do Além. Ela é uma música que ela foi composta por um grande avatar que teve em Atlantis. Esse avatar, ele teve aí para tentar trazer o povo para uma nova realidade. E essa realidade é a que todos vivem tentando aí, muitos, a trazer para esse povo aqui desse planeta. O povo desse planeta, ele vive em guerra profunda. É tanto que Anfion, Enoque e Antúlio, que depois viveu como Elias, eles são grandes avatares. E saibam vocês, até hoje o plano da luz manda avatares para esse planeta. Estamos chegando a uma época que esses avatares vão morrendo. E saibam, um avatar é meio complicado falar assim, eu sou um avatar. Lá no plano espiritual, o avatar ele é preparado e ensinado a ser humilde. Ele é ensinado quando está numa reunião com um mestre superior, até o copo que ele sujar, ele lava. Outro não vai levar para ele. Por quê? Porque ele tem que demonstrar a humildade. Fora do templo budista, fora daquele templo ali budista ali, a vida é outra. Lá dentro, aquele que deseja ser avatar, ele tem que ser humilde. Não só ele, a sua esposa também. Que lembra, é o casal que vai em busca de uma elevação espiritual. Vocês vão ver que a Atlântida também, ela sofre guerra, uma guerra profunda que destrói toda aquela civilização, quase toda, deixando apenas uns gatos pingados por aí, que formam outra civilização. É incrível, né? Do mesmo modo que Babilônia foi destruída várias vezes, também é destruída várias civilizações, várias cidades, e se erguem. É igual religiões são destruídas, muitas vezes se erguem, outras horas vão lutar. Vocês vão ver aí a despedida também de Bozan. E Bozan, ele entrando em uma viagem astral. O que é uma rota segura para vir para a 8ª dimensão? É simplesmente você sair de uma galáxia, pegar uma rota entre galáxias e ter uma velocidade superior a 365 mil quilômetros, 365.600 por segundo, multiplicado por 7.000. É incrível, né? Mas a tecnologia dos planetas lá já alcançaram isso. E eles conseguem fazer uma viagem e também existe. Não vão pensando assim, não, lá também existe. Além da rota segura, existe também aquela tecnologia
que eles têm um portal de teletransporte. E esse portal de teletransporte, que eles se utilizam para entrar e se teletransportar de uma dimensão para outra em uma rapidez muito grande. Eu pergunto para cada um dos senhores, o sistema capitalista adotado aqui pelo planeta Terra, se ele entrar no planeta Céu WZ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai tirar a paz. De imediato surgirá classe social, plebiscitos, prefeitos, câmaras municipais, judiciário, e aí todos vão começar a buscar um capitalismo, vai destruir o planeta lá. Então, o capitalismo não é aceito lá de forma alguma. Qualquer um ser evoluído desse planeta, se falar em capitalismo, você cria uma grande confusão. Por isso que os avatares, quando eles vêm numa missão e eles têm humildade. Vejam a humildade que tinha Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, a humildade que tinha Francisco Cândido da Silva Xavier. Vocês veem que em várias religiões é colocado avatares. Isso é para demonstrar que religião não salva ninguém. O que vai salvar é a sua conduta. E agora, no tempo do fim, é a hora de vocês fazer o grande vestibular. Aquele que não tiver apego ao capitalismo, que não tiver amor ao capitalismo, esse sim encontrará uma solução. Ao invés de ficar assim, é mais fácil um rico, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Ao invés de falarmos assim, vamos falar do modo correto. É mais fácil um rico ganancioso, aquele que ama demais o capitalismo, não se salvar.